irmã e meu irmão em Cristo. Liberdade. Você a vive? Você considera que sua vida é conduzida, é vivida em liberdade? Neste ambiente doméstico onde estou, na casa em que estou acolhida nos últimos dias, para alguns dias de descanso, enfim, de férias, trago a vocês esse tema para a nossa meditação neste dia. Queremos refletir sobre liberdade e fazemos isso com base em um versículo bíblico, a Bíblia. Esta que é a base para os nossos pensares e o nosso agir. O versículo bíblico que nos conduz a pensar sobre liberdade encontra-se em 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 17, onde está escrito: lá onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Queremos pensar desde este princípio bíblico, mas entrecruzando este princípio bíblico com uma palavra em dizer muito conhecido da gente, que diz: minha liberdade começa onde termina a sua. Todas nós conhecemos este ditado, esta regra da convivência social. Minha liberdade começa onde termina a sua. Mas de uma maneira impressionante, um inimigo comum e invisível atravessou esta engenharia humana. E o inimigo que atravessou a ideia corrente de liberdade foi o vírus da Covid-19. Minha liberdade começa onde termina a sua. Será que isto está sendo válido nesse momento em que precisamos nos cuidar e precisamos cuidar das outras pessoas? Bem, o vírus da Covid-19 de fato atravessou esses limites. Toda esta engenharia se desfaz quando nós nos vemos cerceadas e cerceados em nossa liberdade. A nossa liberdade é terminantemente relativizada quando precisamos nos recolher em isolamento social. Precisamos utilizar tantos apetrechos, máscaras, álcool gel, luvas de proteção. Precisamos manter o distanciamento. Então, é impressionante e é nítido, é perceptível que essa dinâmica social, que esse entendimento de liberdade está profundamente alterado. E também vemos muita gente não compreendendo nada do que significa liberdade. Esse é um tema por demais religioso. Mais do que nunca, a liberdade é um tema teológico e também um tema que nós, que professamos e confessamos a fé cristã luterana, precisamos construir. Precisamos dialogar em torno do entendimento atual de liberdade. Há muita gente dizendo, inclusive, eu não utilizo máscaras porque é meu direito, é minha liberdade não utilizar. Eu não tomarei a vacina porque é de meu direito e é minha liberdade não tomar vacina. E assim por diante. É minha liberdade sair, ir e vir, é da minha liberdade de expressão dizer o que eu penso. E então vemos barbaridades absurdas sendo ditas, especialmente nas redes sociais, nas quais convivemos. Porque sim, as redes sociais são espaços de convivência. Deverão ser constituídos sob regras de convivencialidade.
deverão respeitar a engenharia social e a engenharia humana na qual ou nas quais estamos imersos e imersas. Mas muita gente tem relativizado sobremodo esta ideia de liberdade. E como pessoas cristãs luteranas, não podemos atravessar esses limites. Não podemos deixar de compreender o que é para nós a liberdade. A liberdade cristã é aquela que provém do profundo envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Quando estamos integrados a uma espiritualidade comprometida com a vida, e então sim, tomadas e tomados pelo Espírito Santo, entendemos e vivemos realmente em liberdade. Ali onde o Espírito do Senhor está é que a verdadeira liberdade existe. Não de acordo com o tão propagado livre-arbítrio. Então as pessoas subjugadas a isso, a esta ideia, confundem terminantemente liberdade com liberalidade. E isso eu quero dizer muito no sentido do cuidado. Nós precisamos pensar e repensar como cuidamos da nossa vida e como cuidamos da vida das demais criaturas de Deus. E aí, pensar qual é o conceito de liberdade que conduz minha vida é fundamental. A minha liberdade, ela não tem uma fronteira. Ela deverá perpassar todos os redutos da minha vida. Sim, posso ter e devo ter liberdade de pensamento, liberdade de escolha, mas sempre no envolvimento com o Espírito Santo. E esse arrebatamento faz com que nossas escolhas sejam definitivamente respeitosas com a vida, respeitosas com a vida das pessoas e respeitosas com a nossa própria vida. A mensagem simples que quero deixar neste dia é esta: que possamos pensar muito sobre liberdade, que nos deixemos comover pelas tantas e tantas perdas de vidas humanas que têm acontecido pela falta de entendimento profundo do que seja a liberdade cristã. Muitas pessoas perderam a vida por conta do conceito errado de liberdade. E então nós podemos nos reportar, não por último, às ideias de Martim Lutero, que sempre nos disse e nos ensinou, e também o ensinamento bíblico fundante, de que as nossas intenções podem ser tão pecaminosas quanto as nossas ações. Portanto, quando eu penso que eu posso fazer tudo, sem me importar com a vida das outras pessoas, e quando eu penso que tanta gente perde a vida por causa de ações humanas, eu posso questionar que tipo de liberdade as pessoas estão adotando na sua conduta social, na sua convivência, na sua vida. Que nos deixemos envolver por esse tema, que deverá, neste ano de 2021, ser muito aprofundado em nossos grupos, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa vida. E assim, o Espírito do Senhor sempre esteja conosco. Invoquemos o Espírito do Senhor, pois onde este Espírito está, aí existe liberdade. Um abraço a todas vocês e a todos vocês.